Fala, povo da PNL, bom dia, tudo bom? Estou aqui para compartilhar com vocês mais um dia aí de estudos, mais um dia na presença do Senhor. Eu não sei se você já leu aí a sua devocional de hoje, mas ela vai de Mateus 13 ao 20. Eu separei alguns tópicos aqui para estar discutindo e debatendo com vocês. Eu vou tentar fazer tudo isso num vídeo só, mas se não der a gente faz mais alguns para poder complementar, porque alguns assuntos específicos que eu quero abordar um pouquinho mais profundo e outros eu vou abordar de uma forma mais clara porque são mais conhecidos e não tem tanta dúvida, certo? Então, Mateus começa com algumas parábolas, né, nesse dia de hoje. Parábola do semeador, joio e trigo, grão de mostarda, né, e algumas outras parábolas que você pode estar observando aí nessa leitura de hoje, né? Outra coisa que é bem interessante também que acontece nessa leitura de hoje é a morte de João Batista, não, né, quando a filha da mulher de Herodes, ela pede a cabeça de João Batista, né, após uma dança, e Herodes cede para ela e traz a cabeça de João na bandeja, e assim é o final de João. Então muitas pessoas acham, né, que aqueles que caminharam com Cristo têm um final maravilhoso, mas eu quero dizer para você que o nosso final não é aqui nessa terra. Então João com certeza teve um final muito, muito mais bonito do que esse, que ainda está por ser escrito, que vai ser um final glorioso na presença do Senhor por todos os seus dias. Então muitas vezes a gente quer recompensas aqui nessa vida, e essa vida não traz recompensas para a gente. Eu tenho certeza que João Batista tem uma recompensa maravilhosa esperando por ele. E em seguida a gente vem pelas multiplicações, né, dos pães e peixes, né? A gente tem duas multiplicações, eu quero falar sobre essas duas multiplicações, né? As multiplicações se dão quando Jesus está falando para duas multidões, né? Uma de 5.000 pessoas e uma de 4.000 pessoas. A primeira multiplicação, existe um fato bem curioso, que após a multiplicação, a Bíblia conta que ainda sobram 12 cestos de pães e peixes, né? E se você for para reparar, Deus nunca faz com que nada sobre, né? Quando o povo está no Egito, o maná, ele dá de cada dia, ele pede nem que o povo não junte, porque ele dá a cada dia. A Bíblia também fala, lá no Sermão do Monte que a gente já estudou, o pão nosso de cada dia, né? Então assim, sempre Deus ele dá aquela medida certa, mas nas multiplicações ele fez com que sobrasse. E nessa primeira multiplicação ele fez com que sobrassem 12 cestos. E quantos discípulos tem? 12. Então é um para cada um. Então ele fez para que os discípulos percebessem que ele estava cuidando não só do povo, mas que ele estava cuidando também dos seus discípulos, que ele honrava a vida daqueles que estavam próximos a ele, da sua liderança. E ele fez para mostrar isso, né? E na segunda multiplicação sobram 7, né, cestos, e aí eu abordo isso de uma forma mais profunda depois para explicar para você o porquê de na segunda multiplicação sobrarem apenas 7 e não 12 como sobrou na primeira, né? Mas isso se deve ao coração de alguns que não estavam totalmente nesse sentido aí. E Jesus explica isso depois, né, quando ele fala sobre o fermento dos fariseus um pouco mais para frente, né? E ele vai falar que eu cuido de vocês, né? Então, quando os discípulos estão ali preocupados com o pão, né, se guardaram pão, se não guardaram, Deus está dizendo assim, olha, vocês estão preocupados com coisas que não é para vocês. Eu já demonstrei para vocês que eu cuido de vocês. Será que vocês não viram as duas multiplicações que eu fiz, né? E aí Jesus mostra isso. Então tem uma outra coisa muito interessante também nessa leitura, que é quando Jesus caminha sobre o mar, né? E eu acho essa parte bem interessante, porque Pedro vai até ele e Pedro começa a afundar. E eu creio que talvez se Pedro não tivesse afundado aqui, existiria muito historiador que estaria contando por aí, né, que nessa época o mar ele se acalmava, ficava baixo, que Jesus não caminhou sobre as águas, mas o fato de Pedro afundar testifica isso. Então, nesse momento é um momento que Deus tranquiliza não só Pedro, mas todo o barco e toda a tempestade, e ele mostra que ele é Deus. Em seguida a gente vem para o texto da mulher cananeia, né, onde ela demonstra uma fé maior do que muitas pessoas que a gente já viu, né? Onde ela é tratada de uma forma, sabe assim, da qual eu nunca vi ninguém ser tratado na Bíblia, né? E mesmo assim ela persevera na sua fé, mostrando o quanto a gente deve perseverar, muitas vezes até diante de circunstâncias difíceis, né? Então é um ensinamento fantástico, o ensinamento desse texto. A gente vem depois disso, né, para a confissão de Pedro, né, onde é uma confissão belíssima, né, onde Pedro realmente diz assim, olha, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E em cima dessa declaração de Pedro, né, é quando Jesus diz assim, olha, tu és
pedregulho. Ou seja, a tradução realmente é essa, assim, né? Quando Jesus fala, tu és Petros, tu és pedregulho, tu és pedrinha, né? Mas a tua declaração é uma pedra rocha, é uma pedra forte, é uma pedra grande. E sobre essa rocha, que é a tua declaração, eu estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, né? Então, assim, é um momento espetacular esse momento, né, dessa declaração de Pedro, né? Mas também em seguida, né, Pedro é sucedido por um momento de fraqueza, onde ele dá espaço e ele dá lugar para que Satanás, através da vida dele, possa vir novamente a tentar fazer os planos de Jesus falhar, né? Então isso também serve para que a gente preste atenção, né, naquilo que a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então muitas vezes a gente se dá ao direito de achar que a gente é, e Pedro por muitas vezes ele fez isso, ele achava que ele era o cara, e muitas vezes Jesus diz assim: olha Pedro, vai devagar, olha Pedro, não é bem assim, né? E esse é um texto que mostra, né? Porque Pedro faz uma declaração maravilhosa e segundos depois Pedro cai, né? E permite com que ele seja falho. Então a gente precisa estar toda hora cuidando. Então assim, esse é o primeiro vídeo de hoje, eu vou gravar mais alguns, eu espero que você realmente esteja sendo abençoado como eu estou sendo. Amém.